Bom dia, jovens! Mais um dia juntos e hoje nós continuaremos com o assunto de apresentação pessoal no dia a dia do trabalho. Na aula de ontem, nós conversamos bastante sobre a questão da vestimenta e como que a vestimenta influencia na nossa imagem pessoal e como que nós devemos sempre pensar no perfil da empresa, no nosso jeitinho e tentar, com modéstia, nos adequarmos nisso tudo. Fazer um grande balanço e conseguir nos expressar e de acordo com o que a organização ali espera da gente. Pois é, hoje, então, eu trouxe uma temática que continua um pouco esse assunto, mas que abrange um pouco mais. Porque a gente precisa pensar não apenas no como nós nos vestimos no ambiente de trabalho, mas também em questões comportamentais. Porque isso é muito importante, tá, galera? Eu sei que, mais uma vez, não estou querendo formar de forma quadrado, que todo mundo seja igual. Não, vamos sempre respeitar a nossa individualidade, mas lembrando que nós vivemos numa sociedade e que a empresa sempre vai esperar da gente uma série de valores que ela compartilha. Na maioria das empresas, quase todas, que tem pelo menos uma estratégia definida, ela tem definida a sua missão, visão e valores. No decorrer do curso, nós vamos conversar um pouco mais aprofundadamente sobre isso, mas toda empresa que tem essa estratégia definida, ela espera que os colaboradores estejam adaptados à cultura da organização. Aqueles que chegam vão contribuir para essa cultura. Aqueles que conseguem se adaptar legal a essa cultura vão ser muito felizes ali. Aqueles que não conseguem, que não tem a ver realmente, que os valores são diferentes, não vão ficar muito tempo nessa empresa. E isso é ok, tá? Tudo bem, não tem problema. Mas vocês têm que ter essa noção de que uma empresa é um conjunto de pessoas, nada mais do que isso, né? Na verdade é bem mais do que isso, mas as pessoas, elas que fazem a organização funcionar. E a estratégia da empresa, que tá ali bonitinha na missão, visão e valores, ela tem o sentido de levar as pessoas para frente, em levar essa empresa para frente. Então as pessoas elas têm que estar na mesma direção. Se cada um vai para um lado, a empresa não sai do lugar. Então é muito importante que vocês tenham bem entendido essa concepção de que vocês estão indo para um local que já tem seus valores construídos ali. E que muitas vezes vocês podem encontrar alguma dificuldade ou não para se adaptar a esses valores. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nas minhas 5 dicas de hoje. Temos muitas dicas, eu sou a professora das dicas de carreiras. Então vamos lá. Primeira dica: atenção ao modo de vocês se comunicarem. Muito importante que vocês estejam bem atentos aos termos que vocês estão empregando no ambiente de trabalho. Cuidado com gírias, com quem vocês estão falando, com o nível de intimidade que vocês têm com as pessoas. Por favor, sem palavrões. Vou falar que já aconteceu de jovens não terem o contrato renovado, de não terem sido efetivados ou terem realmente sido dispensados do programa de aprendizagem porque falavam palavrão. Porque não sabiam respeitar esse código de conduta que não está explicitado. Como o meu professor sempre dizia, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Então é sempre bom a gente comentar que no ambiente de trabalho vocês precisam ter uma comunicação o mais clara possível, lembrando que são pessoas de outras gerações que não conhecem as gírias que vocês usam e às vezes podem se sentir ofendidos a partir dessas gírias. Então, galera, muito cuidado com o jeitinho de falar, principalmente se você fala bastante gíria. É bom vocês começarem a treinar a não falar, porque gíria é uma expressão que sai, né, gente? A gente fala sem querer, muitas vezes, putz, né? Aquela expressão. E aí, essa expressão ela pode não ser muito bem-vinda,
tá? Então tome bastante cuidado com o jeitinho de falar. Mais uma vez, não quero que vocês deixem de ser quem vocês são, que não quero que vocês pensem assim, nossa, eu preciso mudar, preciso ser sério para tudo sempre. Não, calma, né? É só adequar bem, tomar cuidado com quem você está falando, com a intimidade que você vai desenvolver com as pessoas no ambiente de trabalho. Sempre com bastante cautela, observando ali o comportamento das pessoas e tentando não ser aquele sem noção, sabe? Que chega já falando alto com todo mundo. Não, cuidado, vamos no sapatinho nesse começo e depois vocês vão vendo com quem que vocês vão conseguir se relacionar melhor e ter mais liberdade para falar alguma coisa ou outra que talvez não seja tão legal na frente das lideranças. Bom, e essa primeira dica já vai direto para a segunda, que é para vocês assumirem uma boa postura no ambiente de trabalho. Não é também para chegar no ambiente de trabalho todo largado, né? Falando assim, de jeito mole. Comunicação aí. Pessoal, SIC, vocês estão no programa de aprendizagem. Vamos lá. Uma boa postura. Mas olha, também não é pra ficar, ai, nossa, não vou rir, não vou fazer nada. Calma. Eu lembro que eu tinha uma amiga que eu trabalhava numa empresa de manutenção de computadores e tal. E uma vez ela... E ela é uma pessoa, assim, extremamente alegre, extremamente animada, pra cima, ri de tudo, ri alto. E ela tinha essa concepção de que no trabalho ela tinha que ser muito séria. E aí um dia no Amigo Oculto, ela teve meio que um feedback, assim, um retorno dos amigos que tiraram, da pessoa que tirou ela, e ela ficou chateada, ela descobriu que ela era uma pessoa muito séria. A pessoa mais séria do escritório era ela. Ela, ué, mas eu não sou uma pessoa séria. Mas no trabalho você é. E aí as pessoas falaram pra ela. Aí ela falou assim, gente, eu não sabia disso. Então ela levou essa regra, assim, de ter essa postura aparentemente impecável tão a sério que ela não tava sendo ela mesma. E aí depois que ela começou a ser ela mesma, que ela realmente conseguiu fazer amigos no ambiente de trabalho. Mas é claro que ela também não extrapolava, né? Então, muito cuidado. A terceira dica está relacionada à linguagem corporal. Sim, a gente se comunica também pelo jeitinho que a gente fala, que a gente gesticula, que a gente olha, que a gente sorri. Então, é muito importante que a gente tenha atenção a isso também. Vocês já repararam que algumas pessoas a gente fica assim, que pessoa mais nariz em pé, nossa, que pessoa agradável, que pessoa simpática. Mesmo sem você nem nunca ter falado com essa pessoa. Pois é, a gente tá falando da linguagem corporal. Então, às vezes, a gente precisa assumir algumas posturas na perspectiva de ser mais bem-vindo, sabe? No ambiente onde a gente tá chegando. E no ambiente onde a gente tá convivendo com as pessoas por muito tempo, né? Afinal, a gente passa 1/3 do nosso dia dentro do trabalho. Vocês acham que vão passar um pouco menos. Mas, enfim. A questão da comunicação não verbal, essa linguagem corporal é importante. É legal quando a gente busca assumir uma postura mais simpática, tentar evitar ter aquela superioridade, aquele nariz em pé, para que as pessoas se aproximem e que vocês façam aí uma boa rede de contatos, que vocês sejam bem vistos pelas pessoas que trabalham com vocês. Então, a linguagem corporal ela é muito importante, porque muitas pessoas não vão nem falar com você nos primeiros momentos. Você vai passar por ali. Então, postura, né? Levanta os ombros, murcha a barriga e vamos na fé, com muita convicção e muita coragem de que vocês vão fazer um bom papel e vão causar uma boa impressão em todo mundo que passar por vocês, tá? A quarta dica é que vocês tenham aí um bom código de ética. Nós vamos ter aí nas próximas aulas um bom conteúdo sobre ética. O professor Roab vai começar e eu vou continuar na semana que vem. E é um valor fundamental para todo mundo. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria só dizer que a gente precisa desse código para ter uma boa convivência com as pessoas, porque basicamente o código de ética faz com que a gente siga as regras, que tantas regras implícitas na sociedade de comportamento, como a gente vem conversando, como a lei e como as regras da organização. Então é muito importante que a gente busque
ficar na linha nesse aspecto, né? Evitar fofoca, porque a fofoca ela acaba sendo um instrumento muito ruim para as pessoas. A corrupção, a questão de corrupção, de mentira, tudo isso é ferir o código de ética, que a gente não quer, né, gente? Um ambiente de muita fofoca, eu já ouvi vários jovens reclamando que já viveram isso e não é legal. Então, se vocês puderem evitar ficar falando pelos outros, ficar falando dos outros pelas costas, eu acho um bom conselho. E por fim, a quinta dica da aula de hoje está relacionada com a aparência. Bom, na aula passada a gente falou da vestimenta, falamos bastante sobre a gente tentar aí, de alguma forma, conseguir equilibrar, né, o que a empresa espera da gente com nossa personalidade, tentando ser o mais modesto possível. Mas, além disso, não é só de vestimenta que é feita a nossa aparência, né, meus jovens? A gente tem aí adereços, a gente tem maquiagem para as meninas, a gente tem barba nos meninos, temos aí as pulseiras, enfim, uma série de questões que incluem aí também a nossa aparência, corte de cabelo e tal. Então, meus jovens, vamos tentar buscar manter esse alinhamento, tá sempre bonitinho, cheirosinho, arrumado, sabe? Não é também pra exagerar, meninas, usar aquele batonzão pá, entendeu? Cílios postiços, calma, muita calma nessa hora. Mas eu acho legal, assim, eu gosto bastante de me arrumar. É claro, pra eu fazer os vídeos, eu não tenho feito, assim, maquiagem nem nada. Eu conto com o app de filtro, mas quando eu vou dar aula, eu gosto de ir bem arrumadinha. Mas a questão é que a gente tem que estar se sentindo bem com a gente mesmo, sabe? E eu acredito que isso é o mais importante quando estamos falando de apresentação pessoal. Quando a gente está se sentindo bem, a gente fica mais confiante e vai melhor em qualquer situação. Então, meus jovens, essa é a dica. O jargão da aula de hoje é: sinta-se bem. E vocês vão se dar bem também no trabalho, tá bom? Então, eu vou deixar algumas questões ali no nosso formulário, como sempre, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com as dicas de hoje. Bom trabalho. Beijos.